Então nós defendemos, em todo o país, zerar o ICMS básico, que é aquele sobre os produtos. Isso permite então ao produtor vender mais barato e ao consumidor comprar mais barato. Mas olha, isso é a principal fonte de renda, né? Sim, então, a pergunta na sequência, você já está respondendo ela. Se a principal fonte de renda, infelizmente, numa cadeia que funciona com impostos, se você corta, você tem que cobrir a própria multa. Certo. Aí vem a mudança de visão sobre a cobrança de impostos. E a gente se alinha muito com a nossa candidata à presidência, Luciana Genro, na medida em que ela defende a taxação de grandes riquezas, de grandes fortunas. Então nós temos um pequeno número de famílias que pagam impostos aí na proporção mais de 20% a menos do que as famílias pobres. Porque o ICMS básico, arroz, feijão, roupa, produtos básicos, né, vai fazer muito mais diferença para o pobre do que para o rico. Então esse rico deveria ser taxado, né, por ter uma grande fortuna. Não vai impedir ele de continuar na sua posição social e vai permitir então que os mais pobres, as classes que mais precisam, tenham dinheiro, tenham acesso ao consumo com mais qualidade. Muitas das vezes as pessoas esquecem da cultura. O orçamento é a menor participação, o dinheiro muitas vezes é restrito. O que o candidato do PSOL, Ulisses Pinheiro, pensa para a cultura Franca e região? Certo. Nós pensamos que o principal, e aí não dá para fugir muito do óbvio, né? Como você já adiantou, é a questão de mais dinheiro para essa área. Só que a gente vê que o artista também não tem autonomia. Posso dar o exemplo de Franca. Aqui ao lado agora nós temos a casa do artista francano, né? Estou torcendo para que dê certo. Mas nós temos uma visão... Abdias do Nascimento. Isso. Casa, né? Abdias. Isso. Abdias do Nascimento aqui do nosso lado. Então nós vemos o seguinte, cria-se uma estrutura, mas essa estrutura muitas vezes não passa por um processo democrático. Então será que o pessoal do Aeroporto 3, do Liporace, do Portinari, do Paineirão, eles sabem que existe essa casa? Será que eles são convidados? Os artistas periféricos, eles têm espaço, né, aqui na área central? Então a gente vê muitas vezes que a cultura não passa só por um debate de estrutura, e não pode pegar só a questão do financiamento. Isso deve ser ampliado, mas também dar autonomia, criar possibilidades que a cultura ela faça parte de toda a cidade. Porque senão a gente elitiza a cultura, assim como elitizamos a saúde, assim como já elitizamos a educação e o transporte, né? Então passa por isso também. Permitir que o artista tenha participação nesses espaços públicos que muitas vezes ele nem conhece. Tá certo. Essa é a participação no primeiro bloco para a Rádio Franca do Imperador, também o portal Pop Mundi, do candidato do PSOL para Franca e região, Ulisses Pinheiro. Na sequência, eu vou ter a participação dele, pode acompanhar no portal, na íntegra, a entrevista sobre outros projetos que nós vamos debater no segundo bloco. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco, a entrevista ao candidato do PSOL para Franca e região, Ulisses Pinheiro. Ulisses, nós estávamos falando de cultura no último bloco. Você falou da participação do pessoal dos bairros mais distantes. Isso se estende também para cidades menores, que muitas das vezes não têm uma atração. O que pode ser feito? Você é candidato por Franca, mas também pela região da Alta Mogiana. Isso é até um debate que a gente sempre faz em crítica ao voto nosso, que muitas vezes se fala. Então, como se a gente tivesse que trazer apenas direitos para a nossa cidade. E se a gente vai representar o Estado de São Paulo, a gente tem que representar Franca, a região e o Estado, né, em cima da conquista de direitos. As pequenas cidades, a gente sabe que muitas vezes não há viabilidade de um projeto grande, de uma estrutura, mesmo por conta da quantidade da população ali. Mas isso é muito simples, a gente sabe que ônibus hoje, o que é um ônibus? O que é criar uma estrutura de transporte que permita a essa população vir para centros maiores? Então vamos dar uma analisada no cinema em Franca, por exemplo. Um cinema muito comercial, a gente sabe das necessidades do mercado, mas muitas vezes a pessoa precisa se deslocar para Ribeirão Preto, ou tem uma exposição que às vezes chega em Ribeirão, mas não chega em Franca. Qual é a chance de um jovem de classe média baixa ou de classe baixa que ele possa pagar em 2 pedágios, pagar ônibus de ida e volta para Ribeirão? Então são pequenos estímulos que não custam para o Estado, é muito barato, né, para que possa criar essa viabilidade de transporte, que ele possa ter acesso onde está a fonte da cultura. Tá certo. Outro tema que merece destaque é a agricultura. Franca é o berço do café, a região de Franca, no estado de São Paulo e até no Brasil.
o que o pessoal pensa, de um modo geral, para a agricultura na sua candidatura? Certo. Hoje na nossa região, nós temos uma dificuldade com a agricultura familiar. Nós sabemos que falta muito incentivo. A cana tem dominado muito esse espaço, né? Com incentivos fiscais, incentivos aí de todo tipo de imposto. Então nós vemos para já a necessidade de se criar um projeto em que a agricultura familiar seja possível. Nós sabemos que os grandes produtores hoje, eles não têm uma produção alimentícia significativa para a população. Então o feijão, o arroz, os legumes, as verduras, são todos produzidos por pequenas produções familiares, pequenas cooperativas. Isso tem que ser fortalecido, né, para que a gente possa aí, não ficar na dependência de um mercado extremamente desleal com os grandes produtores. E só voltando naquele tópico, até a própria questão do ICMS. Então, se você reduz o ICMS básico, há um incentivo direto nessa área da agricultura. E para desfazer, ou melhor, comercializar os produtos dessas famílias, como que seria você fazer esse projeto e aumentar aí para a cidade de Boa Franca, Ipuveraba, Igarapava, que são cidades maiores, polos maiores, Orlândia, nesse sentido? Olha, eu moro perto até de uma casa que às quartas-feiras de manhã eles fazem uma feirinha orgânica. Então nós vemos que o Estado ele tem que dar um auxílio até para que esse produtor ele tenha entendimento do mercado. Porque essa foi uma grande falha da reforma agrária no Brasil. Nós demos algumas terras para o MST, o Estado deu algumas terras, mas você não sabe como gerenciar. Então ele vai ter uma pequena produção e como que ele vai se inserir no mercado. Então esse processo de educação do pequeno produtor é necessário, para que ele entenda como que eu vou produzir, ele pode formar uma cooperativa, o transporte já vai ficar mais barato, para que esse produto realmente chegue nas áreas aí de venda. A gente vê um grande desperdício, né, e muitas pessoas falindo porque não tem esse projeto desenvolvido. Mobilidade urbana. Franca hoje é difícil de andar. Certo, a gente vê, isso é um erro não só de Franca, né, um erro do Estado também. Nós incentivamos o transporte individual através dos automóveis, das motos, e deixamos de lado o transporte público. Porque o transporte público, a gente sabe, não é de qualidade em Franca. Além de não ter qualidade, é extremamente caro. Então, pagar R$ 3,10, né? A gente sabe que é um dos 5 transportes mais caros do Brasil, se a gente for ver o quilômetro rodado. Então, tem que haver um incentivo no transporte público, para que as pessoas possam ter com facilidade o acesso ao ônibus, o que não acontece. Então, muitas vezes, ainda mais com esse preço, é mais fácil ela parcelar uma moto, parcelar um carro, o que incha o trânsito. Além também, aqui já entra na esfera municipal, um planejamento ruim da cidade, questão dos semáforos, questão de mobilidade, pouco foi feito nos últimos anos. Ulisses, você disse da tarifa ser a mais cara. O que pode ser feito? Como deputado estadual, nós sabemos que cabe muitas das vezes ao município e também à federação. Mas o Estado, como entra nisso? Certo. A gente vê que é um debate também que passa pela esfera federal, né? Tem várias pautas nossas que passam pela boa vontade na esfera federal, mas que a esfera estadual é importante. Então a gente pode pegar em todas as esferas a taxação, na federal, como a gente disse, das grandes riquezas. Na estadual, a taxação do IPVA. Então pessoas que têm mais de 2 automóveis, então que sejam taxados sobre isso, porque não há necessidade, muitas vezes, de uma família com 3 pessoas, elas têm aí 4 carros. E na esfera municipal, a questão do IPTU. Então, mais de 2 imóveis. Né? Através desse recolhimento, poderia ser criado um fundo para que a gente debata concretamente o tarifa zero em Franca. Em Franca e no Estado. Isso é muito possível. A questão é que nós esbarramos aí em interesses de grandes corporações, grandes cartéis que não têm interesse que isso seja feito. Estão lucrando muito. Vide aí a empresa São José em Franca, que há anos detém um monopólio na cidade, né? Então, com essa taxação, e veja, é a taxação sobre quem já tem excesso, não em excesso, mas já tem além do necessário, para que uma população que não tem o necessário possa ter um transporte de qualidade. Isso facilita, inclusive, a mobilidade urbana. Em cima da mobilidade urbana, vamos estender um pouco mais para a região. Nós sabemos das dificuldades, das promessas, o que o candidato Ulisses Pinheiro pensa também na mobilidade para a região. Olha, nós temos visto aí, a gente sabe que é inconstitucional a dupla taxação.
Então a pessoa já paga o IPVA e ainda paga, em algumas paragens, caríssimo, né? Pelos pedágios. Então os pedágios são muito caros. E a gente vê ainda a qualidade aqui na Fábio Talarico, o número de acidentes que não ocorre ali. E estão fazendo um recapeamento há quantos meses e não está muito bem sinalizado. Com certeza vai trazer melhorias aí, mas é até interessante que aqui um questionamento, porque na época de eleição sempre se recapeia, né? Vem o recapeamento aí dessas estradas. Então, na região a gente sabe que as estradas elas têm que ter uma qualidade maior. Se a gente compara Franca e Ribeirão Preto, o número de acidentes é baixíssimo. Podem argumentar a questão do pedágio, mas a gente sabe que isso é inconstitucional. Na região aqui, por que a gente não tem essa qualidade de transporte? Eu que viajo 4 vezes por semana para Guaíra, eu vejo o número de caminhões, né, como que isso oferece perigo para a população que precisa se locomover, pessoal aí das cidades menores ao redor, cidades satélites de Franca, precisam vir para cá para trabalhar. Então essa área tem que ser pensada também. Investimento e boa vontade política, como sempre, né? Parece simples, mas o trabalho é um pouco árduo mesmo. Outro tema que está chamando a atenção durante esse processo eleitoral, vale destacar, o que você pensa de sustentabilidade, mas para nós, na região de Franca, não só a nível nacional, porque todo mundo debate sustentabilidade, mas esquece de ver seu próprio local onde mora, a sua região. Certo. Olha, esse é um debate até problemático. O Plínio, do nosso partido falecido esse ano, ele já dizia que não dá para fazer um omelete sem quebrar ovos. Insustentabilidade, ela é possível até certo nível. Chega um ponto que você tem que questionar alguém. Ou você questiona a população, ou você questiona as grandes corporações. Um exemplo clássico disso é a água no estado de São Paulo. Então você pega o Alckmin colocando a culpa no pequeno usuário, né? Então taxando o pequeno usuário, culpando o desperdício doméstico. Mas a gente sabe que um pequeno estudo mostra que cerca de 90% da água consumida no estado vem da agricultura e da indústria. Apenas 8%, esses 2% que sobram, vão para o uso público, 8% que é o uso doméstico. Então é mais fácil você taxar e não interferir nas grandes corporações. A gente sabe então que sustentabilidade passa por um debate em que vai ter que ter uma redução em alguma área. A gente acredita que isso é necessário na reutilização da água. Então é um projeto que não existe, porque as empresas não querem investir no próprio bolso. Então que essa água não seja usada água potável. Isso é muito pouco feito hoje em dia, né? Que ela seja reutilizada. E também redução e encarecimento do uso da água para grandes indústrias que utilizam um absurdo. Como, por exemplo, aí os frigoríficos, né? A produção de carne é um dos produtos que mais demanda água. Muito bem, nós estamos recebendo o candidato do PSOL no portal Popmundi, é popmundi.com.br, Ulisses Pinheiro. Daqui a pouco, no terceiro bloco, nós vamos debater com ele outros temas, entre eles esporte e também lazer.